Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Imagina, a qualquer momento ela pode pisar em uma mina, em uma bomba. Da mesma forma, quando nós trilhamos aí o caminho da devoção, o caminho do Bhakti, temos que entender aí que não podemos ter nenhuma confiança. Então aí temos que desconfiar aí da nossa própria capacidade, né? Isso. Porque realmente o nosso grande problema é que sempre estamos muito confiantes assim, naquilo que adquirimos, né? Então isso é a nossa imaginação. Nós pensamos, não, agora eu sou um brahmachari, eu estou muito seguro, né? Tenho essa posição de brahmachari, ou essa posição aí de sannyasi também. Então você fala, agora eu visto o açafrão, estou vestindo essa cor aí, então eu estou muito bem, já ninguém pode mais já não pode fazer nada comigo. Você pode pensar assim. Você pensa, não, agora estou cantando, agora já não como carne, já não faço sexo ilícito, agora já não uso, já não me intoxico mais, né? Então tem. Esse é o grande perigo, né? Quando você pensa que tem alguma posição no campo do infinito. Quando você pensa que possui alguma posição no campo do infinito, você está em grande perigo. Porque no campo do infinito você é um ponto, nada mais. Um ponto. Um ponto no meio do infinito. Um ponto no meio do infinito significa nada. Essa é a sua posição. E você não tem nada, né? Imagina que a única coisa que você tem no campo do infinito é a fé. Imagina, a fé é a única coisa que você tem. Porque a fé, ela é aquilo que te conduz. Fé significa aquilo que vai te conduzir. Fé significa aquilo que vai curar a sua doença. Porque até então, aí nós acreditávamos muito, né, nesses conceitos fenomênicos, nesses conceitos assim, bem limitados, né, de consciência limitada. Até esse momento acreditávamos muito nisso. Então essa era a nossa vida. Por isso vivíamos. Então agora estamos assim mudando esse conceito, tentando mudar esse conceito, mudar a consciência. Mudar a consciência é algo que leva muito tempo, né? Leva muito tempo, porque você não vai poder mudar a consciência do dia para a noite, não. Se você quer agora adquirir consciência transcendental, imagina, você agora quer aí adquirir consciência espiritual, você tem que se purificar muito, você tem que realmente viver assim em outro nível, né? em outro nível de consciência, viver em outro nível de consciência. Imagina. Abandonar aí todas as possibilidades finitas. Abandonar as possibilidades finitas e simplesmente estabelecer uma conexão aí com Krishna. Então isso é o que estamos buscando. Então nunca acredite na sua imaginação, nunca acredite naquilo que a mente, que a inteligência possa te dizer. Não, jamais acredite nisso. Somente acredite na sua fé, ou seja, nesse desejo que você tem de estabelecer a conexão. Então essa é a fé firme, fé genuína, crença genuína que você pode se estabelecer no plano da consciência. Essa crença, ela tem que ser estabelecida. Shraddha Shabe Kahe Vishvasa Sudrida Nishchaya. Essa fé firme, essa conexão firme que você tem
que você possui, que realmente por praticar aí a atividade de Krishna, por você praticar a consciência de Krishna, então tudo será resolvido. Yatha taro mula nishchanena tripianti chashkada bujopa shakaha. Ou seja, por molhar aí a raiz de uma árvore, todas as folhas, todas as ramas, né, todos os galhos da árvore será nutrido. Então acredita nisso, né? Acredita nisso, que você realmente tem a chave, né? Ou seja, a chave para abrir a porta da devoção significa, é a fé. A chave é a fé. Através da fé você vai abrir a porta, né? Por você acreditar. Né? Ou seja, quando você acredita que você pode mudar a sua consciência, quando você acredita que você pode mudar aí a sua concepção, concepção de desfrutador para a concepção de servidor, né? Quando você acredita que pode ser curado da sua doença, então isso é a fé. Essa é uma fé muito forte, né? Você vai mudar isso, né? Ou seja, que realmente através aí do canto do santo nome, imagina, por você cantar o santo nome, você vai mudar aí a tua consciência. Syat Krishna Nama Charitadi Sitapta Vidya Pitopatapta Rasanasa Narochika. E aqui no início você não sente nenhum gosto, que no início tudo é amargo, ou seja, é algo assim, ou seja, como comer papel. Quando você come papel, você não sente nenhum gosto, é algo assim muito insípido. Entretanto, por quê? Porque você não sente nenhum gosto quando você canta, porque você não sente nenhum gosto quando você pratica, devido aí às nossas atividades pecaminosas, devido à nossa doença, devido ao nosso desejo de estar separado de Krishna. Por isso nós não conseguimos sentir gosto nas práticas, por isso. Então quando nós cantamos, então cantamos por obrigação, né? Pegamos a japa, vamos cantar por obrigação. E isso, e até nesse estágio, é muito difícil a estabilidade, porque nós não vamos nunca conseguir uma estabilidade enquanto nós fazemos as coisas por obrigação, né? Então se eu obrigo você a cantar já, bom, se estamos obrigando você a cantar, obrigando você a praticar, né? Quer dizer, essa obrigação que você tem, isso não vai trazer nenhum gosto ainda. Então se diz que se você vai estar numa posição muito segura quando você adquire um gosto. Se você adquire um gosto pela prática, então você vai estar muito seguro. Entretanto, adquirir um gosto é muito difícil, muito difícil. Ou seja, você vai ter que praticar muito, vai ter que se esforçar muito, vai ter que chorar muito aí para Krishna, para conseguir um gosto, né, na prática. Algum sabor. Porque enquanto fazemos por obrigação, não dá certo. Eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, eu tinha um amigo e ele não gostava de estudar. Assim, ele detestava estudar. Assim, para ele era uma tortura, não queria estudar. E eu lembro a mãe dele trancava ele assim num galpão de cadeado e os livros ali. Assim. Então a gente ficava fora brincando, né, jogando bolinha de gude, soltando pipa e ele trancado, ele tendo que estudar o dia inteiro. Então ele olhava assim, como ele tentava estudar, mas ele nunca conseguia. Assim. Sempre tirava notas ruins, sempre repetia de ano. Né? Porque, imagina, a mãe dele tinha um cadeado imenso, assim, trancado. Né? Então ele nunca desenvolveu um gosto. Né? Como também nós experimentamos isso na escola, ou seja, nós nunca aprendemos matemática, de maneira geral. Por quê? Porque nunca nos ensinaram a gostar disso. Né? Nunca, sempre é uma coisa assim de cobrança, sempre professores completamente insatisfeitos, né? Professores que não tinham nenhuma realização de nada, ganhando um salarinho ali, né? Tem que dar aula, né? Ou mesmo, né, quando a gente via aí os professores de educação física assim, jogando a bola, assim, simplesmente
fazendo as pessoas sofrerem, né? Verdade? Eu vi muitas pessoas assim, inclusive no meu próprio caso, assim, com problema de joelho desde criança, por exercícios assim, como torturas, assim, coisas assim, absurdas. Né? Então isso jamais traz nenhum resultado. Assim, um resultado positivo, um resultado assim, de prazer, de satisfação. Você vai estabelecer tudo isso. Né? Claro que no início, como você não tem gosto, você pratica assim mesmo, você pratica por obrigação. Por obrigação você pratica. Mas um dia você vai ter um gosto pela prática. E quando você canta o Santo Nome, quando você adquire um gosto pelo canto do Santo Nome, então aí a tua posição está estabelecida. Mas para você chegar ali, você tem que caminhar aí com a fé. Imagina, caminhar com essa é a chave, é o que vai abrir a porta do Bhakti, é a fé. Ou seja, porque você acreditar nisso. Por isso, por exemplo, quando você diz que se você quer aí entrar aí no caminho de Raganuga, Ragatmika Bhakti, você tem que ter um desejo muito intenso. Aí se recomenda você ler aí os livros aí de Vishwanath Chakravarti Thakur, se recomenda você ler os livros de Srila Thakur, né? Assim, esses livros assim, que realmente vão te mostrar assim, como vão despertar esse desejo, né, em você. Então esse desejo tem que crescer, ou seja, que você tem que entender que Krishna vai ficar satisfeito quando você, pela sua devoção espontânea, né? Não pela sua devoção obrigatória. Né? O caminho obrigatório não agrada a Krishna, você nunca vai alcançar Krishna pelo caminho obrigatório, simplesmente. Né? Claro, que o caminho de Vaidibhakti, o caminho obrigatório, ele é obrigatório, ou seja, ele é obrigatório para todo mundo tem que praticá-lo, né? Sim, mas o dia que você, através aí do canto do Santo Nome, né? Através aí do canto do Santo Nome, você poderá despertar aí essa atração espontânea por Krishna, imagina? Então isso será a perfeição. A perfeição. Imagina quando se aproximavam aí do nosso Gurudeva, o Vishnupada Bhakti Pramod Pura Goswami Maharaj, muitas vezes perguntavam para ele qual era assuntos assim bem elevados, né, sobre Siddhadeha, sobre muitos tópicos assim elevados. E o Gurudeva, a primeira coisa que ele perguntava, ei Baba, você quando canta japa, você chora? Você está chorando aí de separação de Radha Krishna? Você está chorando? E as pessoas diziam, não. Então eu falei, então por que você está fazendo eu perder o meu tempo? Por que você está perdendo tempo, né, perguntando isso? Então você não deve perguntar isso, você não deve se preocupar com isso, porque você ainda tem que caminhar muito, né? Então por isso que se nós queremos aí atrair aí a atenção de Krishna, se nós queremos aí realmente entrar nesse plano da espontaneidade, então nós temos que sofrer muito para que Krishna possa, primeiro aí, para que Krishna possa abrir a porta. Né? Por quê? Porque a fé, ela é a chave. Né? A fé é a chave que abre a porta. Entretanto, você não consegue abrir a porta. Como, imagina uma porta que está como emperrada ali. Você tem até a chave, que é a fé. Você tem a chave. Você tem fé. Paramatirka, Shraddha. Você tem essa fé que o Guru inspirou isso em você. Entretanto, você não consegue abrir a porta. Por quê? Porque a porta ela não funciona muito bem, ou você não sabe abrir a porta, né? Então Krishna, ele tem que abrir a porta. Ele é Adokshaya. Adokshaya significa transcendental, né? Então primeiro, se você quer aí se aproximar dele, né,
ele tem que aceitá-lo. Se você quer entrar aí no reino aí da devoção exclusiva, né? Se você quer entrar aí no reino da devoção pura, Krishna tem que te aceitar, ou seja, ele tem que abrir a porta. Quando ele vê que você está tentando, mas você não consegue, então Krishna vem e ele mesmo abre a porta. Krishna vai colocar você aí dentro. Né? Imagina? Bhaktyamam abhijananti. Ou seja, a única maneira de você se aproximar de Krishna é através do Bhakti. A única maneira de você entrar aí nesse plano é através da devoção, do coração, da rendição. Vishatetat anantaram. Então Krishna está dizendo, você vai aí fazer parte da minha família, você vai morar aí comigo, eu vou te aceitar. Imagina, Krishna está falando assim. Imagina. Então por isso a sua imaginação não tem importância. O seu plano da imaginação, esse plano da inteligência, isso realmente só te leva a um ponto que você tem que ter fé, que você tem que acreditar. A inteligência, ela para aí. A inteligência vai parar aí, ou seja, que você tem que acreditar em algo. Você tem que acreditar em algo que possa fazer você caminhar. Então isso é até onde a imaginação pode te levar. Depois disso, a imaginação não te leva a lugar mais nenhum, ou seja, você não consegue imaginar mais nada. Como uma vez dizem que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estava dando uma conferência, uma aula, um encontro, um festival. E num momento aí, um senhor se aproximou dele, um cavaleiro muito bem, um cavaleiro assim, muito respeitável, se aproximou dele e queria conversar com ele, particular. Então Sri Maharaj disse que se meteu embaixo e ficou assim como para escutar o que eles iam falar. Né? Então o cavaleiro perguntava a Prabhupada Bhaktisiddhanta, perguntava, você viu Deus? Você percebeu Deus? Você consegue perceber Deus? Assim, algo assim, você vê Deus? O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele dizia, a sua pergunta é inútil, assim dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Que importância tem você me perguntar isso, se eu vejo Deus, ou se eu consigo perceber Deus? Né? Do seu ponto de vista, ou seja, com a sua visão, com a sua percepção, isso não tem a menor importância. Assim dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né? Realmente, nós temos que realmente ganhar uma capacidade, né? Algo que realmente nos capacite a perceber aí o plano divino. E quando você começa a perceber o plano divino, então você começa também a adquirir gosto. Né? É algo natural. Né? Então por isso nós praticamos, por isso nós estamos assim, sempre tentando praticar, por isso estamos sempre tentando nos esforçar muito. Né? Esse é o motivo, ou seja, para que um dia você possa estar capacitado a perceber as coisas que agora você não percebe. Imagina. Por exemplo, se diz que o Guru ele é a soma de todos os semideuses, todos os semideuses estão no Guru, representados no Guru. Mas nós mesmos, nós não conseguimos perceber isso. Nós não conseguimos perceber isso. Que o Guru é a representação de todos os semideuses. O Guru, mas se você analisa de uma maneira teórica, você pode até imaginar, bom, ele é Surya, né? Surya, porque ele ilumina. Né? Então assim como Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya Divat Chakshu Atatam. Então aí se diz que ele ilumina, ou seja, como um sol. Né? O sol ilumina, o sol está como um olho vigilante, né? Sobre todas as coisas. Assim está o sol. Então o Guru é o sol. Então ele é Surya também. Então, por exemplo, você nunca faria nada de errado se você tivesse essa percepção que o Guru é Surya, ou seja, que o Guru é o próprio sol, né?
que ele está ele está te observando em todos os momentos. Imagina. Quando você tem se você tem essa percepção, então você não faria nada de errado. Ou seja, qualquer coisa que você fizesse, você entenderia que está sendo observado pelo Guru. O Guru estaria ali. Por exemplo, se o Gurudeva está aqui, né? Você nunca estenderia aí um pano, né? Aí na porta, alguma coisa assim. Você não colocaria uma roupa molhada, né? No muro, né? Porque ele não gostaria, então você já não colocaria. Mas se ele não está, você pode colocar. Ou senão você pode, de repente, jogar um plástico assim no chão. Se o Guru não está. Mas se o Guru está, você já não vai colocar. Então é como algo assim. Ou talvez se o Guru estivesse, você nunca falaria de forma tão ríspida, assim, tão dura com o seu companheiro, com a pessoa que está aí praticando aí ao seu lado. Né? Você teria um pouco mais de misericórdia, algo assim. Então, por exemplo, o Guru também é Indra, por exemplo, o Guru é Indra também. Né? Então você percebe, o Guru é Indra, ele é Indra também, por quê? Porque ele está derramando aí uma chuva, né? Uma chuva em seu coração para que a semente do Bhakti possa brotar aí no seu coração. Também a gente pode perceber assim, como Guru, como Indra, né? Imagina? Tá como sem a chuva nada pode germinar. Né? Então, da mesma forma, ou seja, que a semente do coração, né? Pela misericórdia do Guru, né? Guru Krishna Kripa, né? Guru Krishna Kripa Poi Bhaktilata, né? Guru Krishna Prashada Poi Bhaktilata. Ou seja, que pela misericórdia do Guru, de Krishna, a semente da devoção vai poder germinar no seu coração. Então, o Guru é Indra. Então, o Guru é a soma de todos os semideus, mas nós não podemos perceber isso. Nós não podemos entender isso porque os nossos sentidos são muito limitados. O nosso plano da imaginação é muito limitado, não nos leva a conceitos assim muito avançados. Por isso mesmo, o Srila Prabhupada, né, numa conversa, os discípulos perguntavam em assuntos sobre Chaturmas, o Prabhupada ele dizia, vocês não cantam nem 16 voltas, nem seguem princípio, para que estão pensando em Chaturmas? Essa foi como a resposta, né? Algo assim muito o Guru estabelecendo o Tattva de uma maneira muito simples e direta. Claro, se os discípulos nem cantam 16 voltas, para que vão se preocupar com o Chaturmas? Então, algo assim, ou seja, que o Guru ele estabelece que as diretrizes, ou seja, porque você mesmo não é capaz de estabelecer. Você mesmo estará confundido, sempre confundido. Então, essa é a nossa natureza, sempre confundido. Nós não podemos aí ver aí qual é a nossa verdadeira posição. Nós não podemos assim caminhar aí de uma maneira correta, nós não podemos assim caminhar assim com uma consciência elevada. Então sempre a nossa consciência está nos baixando, sempre. Se você canta japa e a tua consciência te baixa. Imagina, você está querendo se conectar com Krishna. Imagina. Então a japa, ou seja, o seu canto é como aí ligar para Krishna, né? Falar com Krishna. E mesmo assim você às vezes não fala direito, né? Você come, não pronuncia de uma maneira correta. Muitas vezes você dorme, né? Assim, nós dormimos aí na japa, estamos assim. Ou seja, falando com Krishna e dormindo, né? Falando com Krishna e
e sem atenção. Imagina, está falando com Cristo e não consegue estabelecer uma relação assim tangível. Por quê? Porque nós estamos assim num plano muito limitado, né? Por isso também o nosso serviço não é um serviço muito determinado, um serviço assim, que não tem muitos desvios, porque realmente sempre aí perdemos o entusiasmo, né? Quando algo acontece já perdemos o entusiasmo, já não temos assim tanta determinação, não temos tanta capacidade de decisão, né? Ou seja, esse é o nosso plano, o plano onde você realmente não pode se estabelecer de maneira segura. Por isso, a fé é a nossa única esperança. Nossa única esperança é a fé. Porque se você tem um pouco de fé, isso pode crescer. Então, fé significa algo que vai crescer, né? Fé é como um fermento que você coloca no pão. Né? Você faz o pão, você faz a massa do pão e coloca um fermento. Você coloca pouco, né? Em relação a toda a massa, o fermento é pouco, mas isso vai fazer a diferença. Imagina se você faz toda uma massa, prepara uma massa, mas você não coloca o fermento, não vai levedar, não vai crescer o pão. Da mesma forma, se você tem todos os elementos, entretanto não existe aí a fé, isso não funciona. Como dizia também Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele dizia: a casa ela é muito grande, muito opulenta, né? Entretanto carece assim de substância, ou seja, carece de esqueci, depois eu me lembro. Ele dizia que a casa é muito bonita, mas a qualidade das pessoas ali não estava sendo correspondente a toda essa estrutura. Então, da mesma forma, ou seja, se a massa está muito bonita, você botou todos os ingredientes, mas não colocou o fermento, não vai funcionar. Então aí tem que colocar fé nas suas atividades, fé no Guru, fé no Vaishnava, botar fé nas escrituras. Você tem que ter fé nisso. Fé aí no teu canto, imagina. Tenha fé que mesmo aí o teu canto, mesmo sendo aí um canto ofensivo, né? Mesmo sendo um canto ofensivo, não tem problema. Isso do canto ofensivo você vai chegar ao canto puro. Nama parada yuktanam. Ou seja, de tanto cantar aí em canto ofensivo, vai chegar um momento que você vai cantar de forma pura. De tanto fazer aí um serviço com desejos, vai chegar um momento que você vai fazer serviço anabilashita shunyam, sem nenhum desejo. Então essa é a fé que você tem que depositar, né? Que agora a tua capacidade é bem limitada, entretanto você tem esse elemento que é fé. Imagina? Então você tem a fé que um dia você vai poder cantar sem duplicidade, um dia você vai poder cantar sem hipocrisia. Um dia você vai poder servir também sem duplicidade, sem hipocrisia. Um dia você vai poder aí apreciar aí ao Vaishnava, vai poder apreciar realmente ao Vaishnava. Vai poder aí realmente apreciar aí esse elemento tão substancial. Entender aí que o Vaishnava é tudo e que você não é nada. Que você depende completamente do Vaishnava. Um dia, essa é a fé que você tem que colocar aí na sua vida, nas suas práticas. Isso é a chave, essa é a chave que você vai enfiar aí na fechadura.
porque você tem a chave. Então, se você tem isso, algum dia você vai poder aí entrar aí tentar abrir aí a porta do Bhakti. Entretanto, Rupa Goswami, ele explicou que você mesmo não vai conseguir abrir pelos seus próprios esforços, você não vai conseguir abrir a porta do Bhakti. E você vai ter que precisar aí da misericórdia de Krishna também. Você vai se esforçar e Krishna vai abrir essa porta. Quando o Rupa Goswami ele explicou, né? Vajavega Manasaha Krodha Vega, Jiva Vega, Udarapashta Vega, ele, em seus comentários, Bhaktisiddhanta Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, eles explicam que se você consegue se situar nessa plataforma, né, de tolerar, imagina, tolerar aí os impulsos da fala, se você consegue se controlar ao falar, aí só falar de Krishna, né, nunca falar mal das pessoas, sempre glorificar os Vaishnavas, sempre elogiar aí os esforços, né, apreciar os esforços dos demais. Você começa a controlar aí a tua língua, imagina. Porque a nossa língua ela é tão venenosa, assim, que até é perigoso assim, morder a língua e morrer envenenado. Mas se a gente consegue assim tolerar esse impulso de falar aí, se nós conseguimos aí tolerar também o impulso, as exigências da mente, imagina, se a gente conseguimos tolerar isso, tolerar, ele fala tolerar, né? Ele não está falando que você tem que controlar, que você tem que estar tudo, não, tolerar. Se você consegue aí tolerar aí as coisas que a mente te traz, assim, ou seja, não deixar a mente aí como, né, ficar tão louca. Se diz que a mente é como um macaco, é como um macaco louco com uma metralhadora na mão, ou com uma navalha na mão. É como algo, uma nuca, né? Mas se você consegue aí tolerar isso, se você consegue tolerar aí as exigências assim do estômago, né? da língua, né? Se você consegue aí comer aí só o necessário, ou seja, não querer assim se gratificar muito, né? Se você consegue isso, né? Consegue assim comer assim só, encher aí só um pouco do estômago, deixando outra parte vazia. Você consegue aí tolerar aí os impulsos dos genitais, entendeu? Que é tão difícil de tolerar, mas se você consegue fazer isso, né? Então você aí já pode ser guru, né, no mundo todo, assim diz Rupa Goswami. Entretanto, se você consegue tolerar isso aí, falou Prabhupada Bhaktisiddhanta, aí você está como entrando na porta do Bhakti, né? Você já está entrando. Aí você vai poder falar que você está praticando o Bhakti, né? Só aí, nesse momento. Antes, não. Antes você está, né, como tentando aí buscar aí ferramentas, meios para que você possa realmente se aproximar. Então, se nós tratamos assim de estabelecer uma conexão com o infinito, existem muitas possibilidades que são infinitas. Então a ajuda virá de muitas partes. Entretanto, nunca tenha fé em você mesmo, só em você mesmo. Não. Não acredite em você. Você sempre foi um fracasso. Você é sempre um fracasso. Pensa assim. Porque imagina, porque temos essa tendência, né, a desfrutar, temos a tendência a querer controlar, né? Porque nós temos essa tendência, como temos assim, muita vaidade masculina, né? Essa vaidade de querer controlar tudo. Por isso é a causa de todos os nossos problemas. Então, quando aí estamos entrando nesse plano, né? Nesse plano da consciência ilimitada, nunca podemos assim confiar
na nossa própria imaginação. Nossa imaginação é muito limitada. Nossa imaginação ela não nos leva a nenhum lado concreto no plano do absoluto. Como a gente dizia, o único local onde a nossa imaginação vai nos levar é no mundo da fé, ou seja, onde você possa estabelecer a sua fé. E aonde você estabelece a sua fé, então daí é como, a partir daí você pode caminhar. Então, por isso, realmente, devemos ser assim muito conscientes da nossa posição, de que não temos posição. Ou seja, você não tem posição. Você pode realmente ser levado, como somos assim muito leves, sem posição estabelecida, podemos, né, ser levados, ser assim jogados de lado, né, como um vendaval, como um vento vem e arrasta uma palha, arrasta um pedacinho de palha, de folha. Então, da mesma forma, a diva ela pode ser tirada do caminho, né, da devoção, do caminho a Cristo. Como Trinavrata, né, esse demônio que quis assim, levantou Cristo, né, o redemoinho, né, como um redemoinho. Entretanto, imagina se você se você tem Vaishnava, né, se você tem esses tádias, Guru, Vaishnava, então eles são muito pesados, né? São muito pesados, então o redemoinho, o vento, não pode levantá-los, né? Ou se levanta, ou se os levanta, eles como têm que baixar de novo, como Krishna fez com o Trinavrata. Então a acreditar nisso, né? Nisso. Que os tádias, assim, sempre eles são a nossa segurança, né? Tádia Vaishnava Bhagavata, né? Tádia Tulasi Vaishnava Madhura Bhagavata, Echarira Sevahoy Krishnera Bhimata. Então são esses elementos muito conectados com Krishna, né? O Vaishnava, Tulasi, Mathura, ou seja, o Dan sagrado, Mathura, o Bhagavata. Tudo isso são tão conectados com Krishna que se você se conecta com esses elementos, Krishna, e você serve a esses elementos, Krishna vai ficar muito satisfeito com você. Então Krishna fica tão satisfeito com você que começa a vir muita ajuda. Então entender aí que o que vai mover Krishna é a devoção move Krishna, né? Você quer se estabelecer com Krishna, entretanto o que vai mover o que vai atrair Krishna? A devoção. São as cordas da devoção. Imagina quando Chaitanya Mahaprabhu aí saiu para no Hatha Yatra, quando Chaitanya Mahaprabhu saiu ali com os devotos, né, e eles faziam kirtan, né, todos os grupos, e o carro Jagannatha ia se movendo, né? Mas quando o Chaitanya Mahaprabhu ficava atrás do carro do Jagannatha, o carro Jagannatha parava, então ninguém conseguia mover o carro. Eles puxavam o carro, tentavam puxar, mas o carro não se movia. Por quê? Porque o Mahaprabhu estava por trás. Quando o Mahaprabhu se aproximava na frente do carro, o carro novamente se movia. Então o Mahaprabhu ele estava como ditando aí o movimento, né, do carro, ou seja, do Senhor Jagannatha. E todos os devotos também estavam como
junto com ele, né? Então os devotos e o Senhor, e esse movimento faz com que Krishna se mova. Então viver aí esse plano, né, o plano da imaginação. Se nós simplesmente nos condicionamos ao nosso plano, o plano da imaginação, o plano daquilo que nós podemos ver e sentir, imagina, e tocar, ou mesmo só imaginar, isso sempre vai nos condicionar. Então, quando praticamos, quando podemos assim fazer algum serviço, quando temos essa oportunidade pela misericórdia aí do Guru e do Vaishnava, então nós temos que abandonar aí, entender aí que esse plano imaginário, esse plano, né, esse plano tangível para nós, palpável para nós, isso não é de muita importância. Nós deveríamos esquecer isso um pouco e tentar aí atuar em um plano que possa realmente nos lançar aí ao infinito. Esse é o plano que nós queremos entrar. E a fé é como esse propulsor, né? A fé é como o gatilho, né? Assim, ela que instala tudo. Então, se você tem essa fé, então tudo pode acontecer. Então, se você entra realmente, se você vive aí no mundo da fé, se você realmente estabelece a sua devoção, né, através da fé, então você vai poder assim caminhar muito, você vai poder realmente se aproximar aí de uma maneira incrível, né, do conceito Krishna. Então buscar o conceito Krishna é algo muito incrível. Busca esse conceito a todo momento. Nunca se limite, nunca acredite aí que realmente é somente isso que existe. Não. Existe algo aí superior. Imagina que realmente aí Krishna, ele está dizendo, né, que você tem que acreditar aí que existe algo superior. Se refugia em algo superior. Mahatmanan stumam parata davim prakriti ashritaha. Ou seja, essas grandes almas, né, que tomaram aí, que tomam refúgio em mim. São grandes almas, tomando refúgio. Então, realmente, tenta acreditar nisso. E aí, realmente, a fé, uma fé infinita, ela leva ao infinito. Fé infinita vai levar você ao infinito. Plano da imaginação, plano assim completamente limitado do mundo, de uma fé limitada, não te leva ao infinito. Por isso, estabelecer essa conexão. Ao estabelecer essa conexão, você tem que deixar de lado aí os conceitos limitados, né? E realmente se estabelecer aí no plano ilimitado. Ou seja, deixar aí de ser escravos assim da imaginação, escravos assim desses conceitos limitados, e realmente buscar essa liberdade. A fé ela é o que te dá essa liberdade para você imaginar, para você sonhar. Porque o mundo diz que esse mundo material é um luto, né? É um luto, né? É luto.
Quando você vive no plano imaginário da superconsciência, então isso é realmente viver aí no mundo da fé. Imagina, que todo mundo aqui está pensando, agora eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ter plano de saúde, tenho que, né? Bom, todas essas coisas limitadas. Quando você pensa, não, eu tenho que servir Krishna, eu tenho que pensar em Radha Krishna, tenho que... Imagina, você começa a desenvolver essa consciência, né? Essa consciência que Krishna vai cuidar da sua vida em tudo. Então isso é algo muito elevado. Essa maravilhosa visão, Sudarshana. Darshana, significa uma maravilhosa visão. Também, né? Ou seja, quando Krishna ele tira aí a Sudarshana, né? Isso é uma maravilhosa visão, ou seja, que pode, mas ao mesmo tempo essa arma de Krishna, ela mata aí os demônios imediatamente. Quando Krishna tira isso, imediatamente mata os demônios. Assim. Mas para o devoto isso é uma maravilhosa visão. Foi no caso com Durvasa Muni, por exemplo, porque se diz, por exemplo, com Shishupala, Krishna corta a cabeça de Shishupala imediatamente. Quando Shishupala começa a ofendê-lo aí no horário, aí na Assembleia, né? Então aí Krishna imediatamente corta. E como ele matou muitos demônios também com esse chakra. Né? Imediatamente. Mas com Durvasa Muni, não. Quando Durvasa Muni se irou com Ambarish Maharaj, e que aí Sudarshana chegou, então nesse momento a Sudarshana não matou Durvasa Muni imediatamente. Por quê? Diz aí que perseguiu aí o sábio durante um ano. Durante um ano, a Sudarshana Chakra perseguia Durvasa Muni durante um ano. Porque Ambarish Maharaj ele era um Vaishnava aparentemente ordinário. Né? Imagina, Ambarish Maharaj ele era um rei e ele estava fazendo só atividades assim corriqueiras. Ele pegava flores para oferecer a Krishna, depois ele cheirava as flores de tudo. Assim. Ele limpava o templo com suas próprias mãos, imagina. Um rei fazendo isso. Né? Ele era um rei. Então Durvasa Muni, por exemplo, não pôde perceber que ele era um devoto, um Vaishnava muito elevado. Né? Não pôde perceber isso. Porque ele... Quando chegou ali, imagina, Ambarish Maharaj estava fazendo Ekadasi por 3 dias. Né? 3 dias consecutivos um dia antes do Ekadasi ele só tomou água. E no outro dia, que ele queria quebrar o jejum com um grão, aí chegou Durvasa Muni. Né? Então, Ambarish Maharaj, vocês sabem a história, ele ficou muito perturbado, ele não sabia o que fazer, se quebrava, era horário auspicioso para quebrar o jejum, mas ao mesmo tempo, se tomasse água, ia desrespeitar o sábio, né? Algo assim. E Durvasa Muni ficou muito irado com ele. Né? Então diz aí que Sudarshana perseguiu aí Durvasa Muni por um ano, né? Então imagina, Durvasa Muni se refugiou em Shiva disse que não podia ajudá-lo, se refugiou em Brahma também disse que não podia ajudá-lo. Nem no Senhor Vishnu, o Senhor Vishnu também não posso ajudá-lo, somente se você pede desculpas a Ambarish Maharaj. Então, quando ele voltou, pediu desculpas. Né? Mas aí se explica que a Sudarshana não cortou a cabeça de Durvasa Muni imediatamente, porque ele também era um devoto muito elevado. Imagina. Ele havia dado bênçãos a Shrimati Radharani. Né? Ele havia dado bênçãos a Shrimati Radharani. Né? Ele deu a bênção a Shrimati Radharani que tudo que ela cozinhasse se tornaria muito doce. Muito doce. Essa foi uma bênção que ele deu. A outra, ele também deu bênçãos à rainha a Kunti. Deu um mantra secreto para ela. Um mantra que ela podia invocar qualquer semideus. Então, Durvasa Muni deu bênção aí às Gopis também. Quando as Gopis queriam estar próximas de Krishna, Durvasa Muni deu bênçãos para ela.
Então ele era muito especial, então por isso disse que a Sudarshana não cortou a cabeça de Ambarish, de Durvasa Muni imediatamente, somente perseguiu ele para mostrar aí para as pessoas, né, o perigo que é ofender aí a um Vaishnava. Queriam que as pessoas vissem isso, né? E nunca poderia também cortar a cabeça de um devoto puro como Durvasa Muni também. Então esse é realmente aí o plano do infinito, né? Algo que você não pode imaginar com a sua capacidade, com a sua inteligência. Não podemos imaginar isso. Somente podemos se aproximar disso, entrar nesse plano através aí da fé, através desse elemento que nos conecta com o infinito. Ora. Leer un consejo acerca de la iniciación brahmínica. Los que hace algún tiempo recibimos, los que recién recibieron, se podría aconsejar. A iniciação brahmínica. Bom, a primeira coisa é que temos que entender que a iniciação brahmínica ela é algo que vai nos capacitar, né? Que nós não temos a qualificação para ser brahmanas. Entretanto, porque o nosso nascimento é inferior, essa é a primeira coisa, ou seja, bom, a maioria não houve, nós não passamos assim pelos sanskaras, né, que deveriam ser feitos. Nossos pais não observaram isso. Né? Geralmente, bom, o nosso nascimento é inferior, assim, de uma maneira geral. Ou seja, não havia uma consciência muito elevada dos nossos pais aí no momento da nossa concepção. Então, o nosso nascimento vem um nascimento inferior, somos assim de nascimento inferior. Assim. Inclusive em Kali Yuga, se diz em Kali Yuga, ninguém tem qualificação para ser Brahma, né? São todos de nascimento Shudra. Então, realmente, ser Brahmana significa aí, estar aí capacitado para adorar a deidade. Né? Adorar a deidade. E a adoração da deidade ela não é feita para Kali Yuga. Não. A adoração da deidade é para Dwapara Yuga, a era anterior. Se na primeira, ou seja, se em Kali Yuga nós perdemos tantas qualidades, assim, nós somos assim desprovistos de tantas qualidades que para a gente é muito difícil adorar a deidade. Então se diz, por exemplo, que de uma forma mais tradicional, a pessoa tem que ficar como 3 horas, assim, são mais ou menos, se gasta mais ou menos 3 horas para cada puja, a forma tradicional. Se você for pegar o Narada Pancharatra, né? Citado, o Hari Bhakti cita muito o Narada Pancharatra. Então ele vai mostrar que se você vai fazer todos os mantras, se você vai fazer a coisa de uma maneira correta, são 3 horas, assim, adorando, assim, para cada puja, mais ou menos. Imagina? Que você faça, que tenha 4 pujas, são 12 horas. A gente não consegue ficar nem 15 minutos, assim como, né? Então o nosso nascimento é muito inferior. Entretanto, se disse que, como nós não temos qualidades para adorar a deidade, nós cantamos o santo nome. Então, como nós somos assim, como nós recebemos o santo nome, é o santo nome que te capacita a adorar a deidade. Né? Quando você canta o santo nome, você tem a capacidade de se tornar um filho de Brahma, filho de um Brahma. Então, como um filho de um Brahmana, você pode aceitar o sânskara de ser um Brahmana, esse sacrifício. Né? Mas se você não consegue o santo nome, ele é tão poderoso que
que ele nos ajuda a estabelecer essa posição, ou seja, de agora poder adorar a deidade. Também, porque se diz também, que as escrituras dizem que você, de certa maneira, você nem precisaria adorar a deidade, né? De certa maneira, Kalil, como estou dizendo, Namavilu Kalikale Nari Aradharma, né? Ou seja, que não existe outro Dharma a não ser o canto do Santo Nome. E também se diz, né, que Eka Krishna Namakare Sarva Papa Kshaya Nava Vidya Bhakti Purna Nama Roy. Ou seja, que simplesmente por cantar o Santo Nome, todos os processos estão sendo praticados, né? Esse verso diz. Então, por que adorar a deidade, então? Se só o Santo Nome basta, né? Também, aí se diz, Diksha Purascharaya Apikesha Nakari, né? Achandala, esqueci. Ou seja, que você não precisa de Diksha, nem de Purascharaya, você não precisa nem desses processos de purificação, você não precisa, né? Que simplesmente o canto do Santo Nome basta, né? Achandala significa um chandala, um comedor de cachorro. Quando ele canta o Santo Nome, ele já está capacitado para alcançar a Krishna. Então não precisa disso, assim. Então isso é. Então, mas por que então se estabeleceu aí, os acharyas estabeleceram que você tem que ser um brahmana? Porque realmente a nossa mente ela é muito instável. E quando você é um brahmana, você vai se estabelecer, você tem que se estabelecer no modo da bondade, quando você é um brahmana. Tem que se estabelecer no modo da bondade. Então você tem que desenvolver as qualidades brahmínicas, né? Então quando você adora a deidade, quando você canta o Gayatri ele vai te ajudar, né, a se estabelecer no modo da bondade. Então, por exemplo, você tem que desenvolver limpeza. Um brahmana, a qualidade de um brahmana é que ele é limpo, tanto externamente quanto internamente. Então, é um compromisso que você tem. O Gayatri vai te ajudar aí a estabelecer isso, a estabelecer aí que você tem que ter um conhecimento das escrituras. Um brahmana tem que estudar as escrituras, por quê? Porque um brahmana ele é o preceptor védico, imagina. Toda essa cultura védica, ela não foi dizimada, né, nem pelas invasões aí dos muçulmanos, nem por 400 anos de invasão muçulmana, 200 anos de invasão inglesa e não sei mais quantos anos aí de outros povos que invadiram a Índia. A cultura védica não foi dizimada porque eles violaram templos, mataram sacerdotes, porque cada casa havia um brahmana. Ou seja, havia muitos brahmanas, havia muitas células de conhecimento. E isso ajudou muito a propagar, a manter esse conhecimento, o conhecimento védico. Então não podia matar todo mundo, né? Não tinha como. Então nesse sentido, o Brahmana ele é uma pessoa que tem que falar de Krishna, ele tem que ajudar as pessoas, ele tem que ter conhecimento das escrituras. Então, você sendo um Brahmana, você tem que estudar. Imagina, um Brahmana tem que estudar. Um Brahmana que não estuda, ainda que seja um pouco, né? Digo, claro. Vamos entrar aí que se organizem de alguma maneira, que estudem, de alguma maneira que estudem, né? Para poder aí ajudar as pessoas também. Então o Brahmana ele está capacitado a ajudar as pessoas, né? Então por isso ele tem que ser também veraz, tem que ser veraz, ou seja, ele tem que ser assim muito verdadeiro, ele tem que buscar a verdade. Um Brahmana, por exemplo, se diz que um Brahmana jamais pode trabalhar para ninguém. O Srila Prabhupada, no comentário de um verso do capítulo 7 do Srimad Bhagavata, ele diz, né, um Brahmana que trabalha para alguém, ele perde o seu status brahmínico. Ele se torna como um cachorro. Assim o Prabhupada fala, ele deixa de ser um Brahmana. Ele fala, um Brahmana jamais ele pode trabalhar para um Shudra. Você vai trabalhar aí numa empresa ou qualquer lugar, né? Você tem horários, você tem... Bom, então,
É um pouco pesado, mas Srila Prabhupada falou isso. Não sou eu que estou falando. Eu estou repetindo o que Srila Prabhupada falou isso. Claro, a gente sabe que tem um negócio de trabalho, assim, mas é o que Srila Prabhupada falou, e é certo, porque, por exemplo, se você é um brahmana, você busca a verdade. Por exemplo, se chega o seu guru, você quer estar perto do seu guru, tomar instrução, mas não, você trabalha, então já perdeu isso, né? Então, se você, por exemplo, de repente você não pode cantar o Gayatri porque é o horário, né? O patrão, então, é horrível isso, né? Então, por isso, se diz que o Brahmana pode ser Vaishya. O Brahmana pode atuar como Vaishya, como comerciante, então ele pode ter um negócio, mas o Brahmana também ele pode, em alguns casos assim, particulares, ele ser Kshatriya, guerreiro, né? Ser o administrador, então ele pode também ser. Mas não um Shudra, ele não pode atuar como um Shudra, como um trabalhador. Né? Ele perde a sua liberdade, porque um Brahmana tem que ter critério próprio, né? Tem que ter decisão, né? Então não tem como.